A frase ecoava na mente de Virgulino Ferreira da Silva, mas o que ele sentiu ao olhar para aquela fotografia não era a raiva bruta e incontrolável que movia o gigante Esmeralda. Era algo mais frio, mais corrosivo. Uma sensação de que sua própria alma estava sendo roubada por um pedaço de papel. O sertão, seu reino de sol inclemente e justiça à mão, tinha um novo inimigo, a imagem que o capturava. Este é o relato do fim, mas não como a história o contou. Esta é a história da fotografia que, de fato, destruiu o sertão. O vento seco do sertão chicoteava o rosto de Lampião. Ele sentia a poeira vermelha se misturar ao suor e à lembrança de combates, mas sua mente estava longe. O acampamento estava em silêncio. Apenas o crepitar da fogueira e o canto solitário de um grilo quebravam a quietude. Lampião, sentado sobre uma pedra, olhava para as estrelas, sentindo a fragilidade de seu poder. Uma brisa gelada soprava, um presságio de algo terrível que estava por vir. Seus homens, espalhados em volta, o respeitavam e o temiam em igual medida. Para eles, ele era o líder, o vingador, a lenda viva que havia desafiado o sistema. Para Lampião, eles eram os últimos defensores de um mundo que estava desaparecendo rapidamente, esmagado pela marcha inexorável da modernidade. Eles eram fantasmas de uma guerra que chegava ao fim. Ele fechou os olhos, lembrando-se das palavras de um velho ancião. O que não se vê é mais perigoso do que o que se vê. Lampião havia desprezado a frase na época, achando-a uma superstição. Agora, sob o céu estrelado do sertão, ele começava a entender o seu verdadeiro e sombrio significado. A manhã chegou com o sol escaldante e o som de cascos de cavalo quebrou a rotina. Não era um bando de volantes, nem um bando rival. Era um mensageiro. Um jovem magro e pálido, com um olhar de puro terror. Ele trazia um pacote embrulhado em um pano velho, e a poeira e o suor pareciam manchá-lo de sangue. Lampião, com uma expressão de desconfiança, levantou-se e o encarou. O jovem, tremendo, se ajoelhou e estendeu o pacote, explicando que um viajante havia lhe pedido para entregá-lo. Lampião, com uma mão pesada, abriu o embrulho e de dentro tirou um pedaço de papel. Não era uma carta, mas uma fotografia. A imagem era de si mesmo, posando com alguns de seus homens em um momento de aparente tranquilidade. O sorriso nos lábios do cangaceiro, a postura de confiança, o olhar penetrante. Era ele, mas era um fantasma dele. O coração de Lampião se acelerou. Ele sabia que aquela imagem era diferente. Não era um desenho ou um relato, mas sua alma, seu mito capturado. Ele sentiu uma fúria fria, não contra o homem, mas contra a tecnologia que ousou aprisionar o inaprisionável. Não sou apenas forte, sou a fúria que não pode ser contida, murmurou para si mesmo. A fotografia, no entanto, parecia zombar dele, prometendo conter o que ele considerava infinito. O papel tremeu nas mãos de Lampião. Ele olhou para a imagem e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A fotografia era uma prova de sua existência. Uma prova que poderia ser replicada e distribuída para qualquer lugar, qualquer pessoa. Mas o que ele mais temia era que, ao verem sua imagem, as pessoas deixassem de ver sua lenda. Ele era o rei do cangaço, e não um homem de carne e osso. A raiva começou a ferver dentro dele. Ele não tinha ódio do fotógrafo, mas da própria ideia de que sua essência pudesse ser roubada e contida em um pedaço de papel. A sua lenda, a sua história, o seu terror, agora estava à mercê de qualquer um que tivesse aquela foto. Era uma traição, não por um ato, mas pela própria existência. O que é uma lenda, senão a ausência da imagem? A voz do velho ancião ecoou em sua mente. Lampião entendeu, então, que a sua fúria, a sua lenda, havia sido contida em uma simples foto. E com essa amarga constatação ele soube que o verdadeiro terror, para ele, não era a morte, mas a perda de seu mito. Lampião passou o dia inteiro em silêncio, recluso em sua barraca. A fotografia, colocada sobre um pedaço de pano, era a única coisa que ele olhava, como se tentasse decifrar um segredo.
uma imagem de um homem real, não de um mito. Ao cair da noite, ele saiu, a foto em suas mãos. Ele estava diante de uma escolha. Rasgar a foto seria uma confissão de fraqueza. Destruí-la seria admitir que ela tinha poder sobre ele. Ele podia aceitar um novo mundo onde a lenda é um fantasma e a imagem o fantasma da lenda. Mas Lampião não era um homem que se deixava desarmar. Ele convocou seus homens para uma reunião. A lenda de Lampião não é para ser fotografada, ele disse com a voz baixa e grave. A lenda de Lampião deve ser sentida, temida e nunca, jamais, vista em um pedaço de papel. Sua decisão estava tomada. Ele não destruiria a foto, ele destruiria o mundo que a criou. A fúria, agora fria e calculada, era sua nova arma, e o sertão, sem saber, estava prestes a entrar em uma nova era de escuridão. A primeira aldeia a sentir a fúria de Lampião depois da fotografia foi a de Quixadá. Não havia um motivo real, uma desavença com um fazendeiro ou uma retaliação contra um informante. O motivo era a fotografia, a imagem que havia sido capturada. Ele queria que o povo do sertão se lembrasse de seu nome e não de sua imagem. O ataque foi rápido e brutal. Lampião não estava em busca de vingança, mas de terror. Ele queria que as pessoas associassem sua lenda à destruição, à dor e à morte. Você me vê com raiva, ele teria dito a um homem que pedia clemência. Mas o que você realmente vê é a consequência do que eu sou. A foto me tirou isso. Agora eu vou dar de volta. As chamas de Quixadá dançaram sob o céu noturno e o cheiro de fumaça e destruição pairou no ar. A notícia se espalhou como um incêndio. A lenda de Lampião, por causa da fotografia, havia se tornado ainda mais sombria, mais aterradora. Lampião, movido por uma obsessão, começou a caçar o fotógrafo. Ele sabia que o homem era o único que detinha o poder da imagem. Ele precisava encontrá-lo, não para matá-lo, mas para entender. Ele queria saber por que ele havia tirado aquela foto, o que ele esperava conseguir. Ele queria entender a natureza daquela nova magia. Seu bando, por ordens dele, começou a interrogar os viajantes e comerciantes. O nome dele era Antônio das Neves, um homem simples, que havia se aventurado pelo sertão com a intenção de documentar a vida de seus habitantes. Ele não tinha intenção de desafiar a lenda de Lampião. Ele apenas queria capturar a realidade. Mas a realidade, para Lampião, era um insulto. Um homem não é uma imagem. Um homem é uma história, uma lenda. O que você fez foi me transformar numa sombra de mim mesmo. Ele dizia em um pesadelo recorrente. A caçada a Antônio das Neves se tornou a prioridade de Lampião. A lenda que ele tinha criado, agora ameaçada, se transformou em uma busca incessante. O fotógrafo, que fugia desesperadamente, percebeu que havia despertado a fúria de uma força da natureza. Ele é como o Hulk, pensou. Não há como pará-lo. A única coisa que posso fazer é fugir e esperar que ele se acalme. Mas Lampião não se acalmava. Ele via a foto em todos os lugares, nos rostos dos camponeses, nas paredes das igrejas, nos sonhos de seus próprios homens. A fotografia era um fantasma que o assombrava, um lembrete constante de sua mortalidade e da fragilidade de seu mito. Em uma traição, que viria a ter consequências trágicas, um dos homens de Lampião, com medo da fúria descontrolada de seu líder, decidiu entregar a localização de Antônio das Neves aos volantes. Ele acreditava que, se a polícia capturasse o fotógrafo, Lampião pararia com sua obsessão. Ele estava enganado. Lampião e seu bando cercaram o esconderijo do fotógrafo em uma pequena gruta na Caatinga. Antônio das Neves estava lá, tremendo de medo, segurando sua máquina fotográfica como se fosse uma arma. Lampião, com o olhar penetrante, o encarou. Não com ódio, mas com uma curiosidade sombria. Você me fotografou, homem. Você capturou a minha imagem, roubou a minha lenda. Antônio das Neves, gaguejando,
Tentou explicar que ele só queria documentar a história do sertão, que ele não tinha intenção de ofender o rei do cangaço. Lampião sorriu, um sorriso triste e amargo. Não é uma ofensa, é um ato de aniquilação. O que você fez foi tentar aprisionar a minha fúria em um pedaço de papel. E por isso você pagará. Em vez de matar Antônio das Neves, Lampião fez um pacto com ele. Ele o forçou a ir com o bando para documentar a destruição que ele estava causando. Você vai fotografar o que acontece quando a lenda de Lampião é ameaçada. Você vai mostrar ao mundo o que acontece quando você tenta transformar o mito em um homem. Antônio das Neves, aterrorizado, se tornou o fotógrafo particular do bando. Ele foi forçado a capturar imagens de aldeias em chamas, de camponeses aterrorizados, da fúria descontrolada de Lampião. O seu trabalho, que antes era para documentar a vida, se tornou a crônica da morte. Lampião, por sua vez, se tornou um monstro. Ele se alimentava da destruição, da dor e do medo. A cada imagem que Antônio das Neves tirava, a lenda de Lampião se tornava mais sombria, mais aterrorizante. A fúria de Lampião, agora alimentada pela fotografia, se tornou insustentável. O bando começou a questionar o líder. Maria Bonita, a rainha do cangaço, tentou argumentar com ele. Você não é o Hulk Virgulino, ela disse. Você é um homem. A fotografia não te roubou nada. Ela apenas mostrou ao mundo quem você é. Mas Lampião não ouvia. Ele via a foto em todos os lugares. Ele via sua imagem aprisionada e se sentia impotente. Ele era o rei do cangaço, o homem que havia desafiado o sistema e agora era um fantasma, uma sombra de si mesmo. O sertão, antes seu reino, agora era o palco de sua autodestruição. A imagem que ele tanto temia havia se tornado a sua prisão. A crescente onda de violência e destruição provocada por Lampião chamou a atenção da polícia, os volantes. Eles que antes o temiam e o respeitavam, agora o perseguiam com uma fúria renovada. Lampião enlouqueceu, eles diziam. Ele não é mais o nosso inimigo, ele é a nossa lenda. Os volantes, no entanto, não entendiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam da fotografia, do pacto sombrio com o fotógrafo, da obsessão de Lampião. Eles só viam um bando de cangaceiros se autodestruindo em um frenesi de violência sem sentido. Antônio das Neves, o fotógrafo, era o único que entendia a verdade. Ele era o cronista de uma tragédia, o homem que havia acidentalmente iniciado o fim de uma lenda. Ele era o único que sabia que a verdadeira batalha não era entre cangaceiros e volantes, mas entre Lampião e a sua própria imagem. Lampião, em sua fúria, começou a acreditar que a única maneira de se libertar da imagem era se tornar uma imagem ainda mais aterrorizante. Ele se forçou a cometer atos de violência ainda mais brutais, na esperança de que a sua lenda, alimentada pela dor e pelo medo, se sobrepusesse à sua imagem na fotografia. Em uma última e fatídica decisão, Lampião ordenou a Antônio das Neves que tirasse uma última foto. A foto deveria ser a sua obra-prima. A foto deveria mostrar a fúria de Lampião, a violência da sua lenda, aterrorizando o sertão. Mas Antônio das Neves, cansado da violência, com medo de morrer e com o coração pesado, decidiu trair Lampião. Ele usou a máquina fotográfica não para capturar a fúria de Lampião, mas para capturar a sua vulnerabilidade. A última foto que ele tirou foi a de Lampião, solitário, com o olhar distante, a expressão de um homem perdido, não a de um rei. A última fotografia, a que Antônio das Neves tirou, nunca foi publicada. O fotógrafo, que havia fugido com a foto, foi capturado pelos volantes. Eles, ao invés de usar a imagem como prova da maldade de Lampião,
a usaram como prova de sua fragilidade. A imagem, uma prova da humanidade do homem por trás da lenda, se tornou a arma que destruiu a reputação de Lampião. Lampião, sem a sua lenda, sem o seu mito, se tornou um homem comum, um criminoso. A sua imagem, a foto que ele tanto temia, o havia transformado de um terror mítico em um homem de verdade. O sertão, que antes o temia, agora o desprezava. Ele não era mais o rei do cangaço. Ele era Virgulino Ferreira da Silva. A morte de Lampião, que a história conta, é a de um homem que morreu em combate como um guerreiro. Mas a verdade é mais sombria. A morte de Lampião foi a de um homem que havia perdido a sua lenda. Ele havia se tornado tão obcecado com a imagem que se esqueceu de quem ele era. Ele era um fantasma, uma sombra, um eco de uma lenda que havia sido esmagada. A morte de Lampião não foi a de um herói, mas a de um homem comum. A sua lenda, que havia sido construída com sangue e medo, foi destruída por um pedaço de papel. Ele havia se tornado o que ele mais temia: uma imagem, uma memória, um fantasma. Antônio das Neves, o fotógrafo, foi solto pelos volantes. Ele carregava consigo não a glória de ter documentado a queda de uma lenda, mas a culpa de ter sido o catalisador. Ele se sentia como se tivesse matado um homem, não com uma arma, mas com uma câmera. Ele nunca mais tirou uma foto. Ele se tornou um ermitão, vivendo em reclusão, assombrado pelo fantasma de Lampião. Ele se lembrava da frase de Lampião: Hulk é a fúria em sua forma mais pura. Você me transformou em uma imagem e por isso o sertão nunca mais será o mesmo. O sertão, sem a lenda de Lampião, se tornou um lugar mais sombrio. A falta de um inimigo, de um mito, de um terror para se opor, fez com que as pessoas se perdessem em si mesmas. O sertão se tornou um lugar de desesperança, um lugar onde as histórias não eram mais contadas, onde as canções não eram mais cantadas. O sertão, que antes era o palco de uma guerra entre a lei e a desordem, se tornou um lugar de silêncio. O vazio deixado por Lampião foi preenchido por nada. A fotografia de Lampião, a que ele tanto temia, se tornou uma lenda por si só. Ela foi republicada em jornais, estudada em livros de história e se tornou a representação visual do cangaço. A imagem, que deveria ter destruído o mito, na verdade o imortalizou, mas não da forma que Lampião queria. A imagem de Lampião se tornou a imagem do criminoso, do terrorista, do homem que se opôs ao sistema. A sua lenda, a de um vingador do sertão, foi perdida. A lenda de Lampião, por causa da fotografia, foi transformada de uma história de rebelião em uma história de autodestruição. A maldição da fotografia era que ela não mostrava a verdade, mas apenas uma versão dela. A imagem é uma mentira, o velho ancião teria dito. Ela mostra o que você quer ver, não o que você é. Hulk é um monstro porque ele se recusa a ser algo mais. Lampião se recusou a ser apenas um homem, e por causa disso, ele se tornou uma imagem. A lenda de Lampião, esmagada pela imagem, destruiu o sertão. O sertão, sem o seu mito, se tornou um lugar de esquecimento. O povo, sem o seu herói e sem o seu vilão, se tornou um povo sem história. O sertão, que antes era um lugar de lendas, de batalhas, de histórias, se tornou um lugar de silêncio, de desespero e de esquecimento. A fotografia de Lampião, a que ele tanto temia, continua a ser reproduzida e distribuída. A imagem de um homem, não de uma lenda, se tornou o seu legado. E o sertão, o palco de sua história, se tornou um lugar de silêncio eterno. A história de Lampião não é a de um herói ou de um vilão, é a história de um homem que foi esmagado por uma imagem. E o sertão, o seu reino, nunca mais se recuperou daquela foto.